Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Graças a Deus reunidos para mais uma atividade. Espero que você tenha organizado o seu material. Nós vamos precisar do livro de português. E vamos iniciar agora a nossa oração para podermos iniciar a nossa atividade com o livro. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir que Nossa Senhora nos abençoe, nos dê muita paz, muita sabedoria e saúde para toda a nossa família. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Carmen Sales, rogai por nós. Então, pessoal, a tia Adriana tinha pedido que vocês fizessem a leitura, né, do texto Bolinhos de Chuva. Então, a tia Adriana vai fazer a leitura com vocês agora. Eu espero que vocês acompanhem com os olhos essa leitura. Vai colocando aí o dedo, o lápis, para você ir acompanhando essa leitura. Não esqueçam, tá certo? Eu vou ler, eu não quero só vocês escutando, mas também prestando bastante atenção e acompanhando a leitura. Tempo de chuva, tempo bom. Leitura, Bolinhos de Chuva. Criança não gosta de chuva. Eu também reclamava todos os dias chuvosos, porque não podia brincar no quintal. Resmungava, como chove? E 5 minutos depois, será que não vai parar? 10 minutos mais tarde, continua chovendo. Vovó caçoava. Está chovendo lá fora. Aqui dentro faz tempo bom. Ou não? Não entendi. Quero dizer que aqui dentro o tempo pode ser bom ou ruim, depende de você. A gente pode passar um dia de chuva de duas maneiras: aborrecendo-se porque a chuva não passa e o mau humor nunca fez chuva parar, ou aproveitando o tempo se divertindo. Quando perceber, a chuva passou. Eu prefiro me divertir, lógico, mas o que a gente pode fazer de bom dentro de casa? Ler, ouvir música, pintar, pôr em ordem o seu álbum de selos. Não estou com vontade de fazer nada disso. Então vamos fazer bolinho de chuva. Eles são feitos de chuva mesmo? Ai, Claudinha, por que você tem que tomar tudo ao pé da letra? Claro que são feitos de farinha, leite, ovos, como os outros, mas eu costumava fazê-lo quando chovia para distrair meus filhos pequenos. São também chamados de bananinhas. Ela preparou rapidamente a massa, que foi enrolando com a minha desajeitada ajuda no formato de pequenas bananas. Enquanto ela fritava uma porção, eu colocava o açúcar e canela em pó sobre os que já estavam prontos. Enrolando a massa, fritando, polvilhando, conversando e comendo, ficamos ocupadas boa parte da tarde. Quando chegou a hora de ir para casa, com um prato cheio de bolinhos, é que me lembrei da chuva. Tinha passado. Em outro dia chuvoso, minha avó me ensinou a fazer arroz doce, com bastante leite e ovos. Comido ainda quente, ao calor do fogão de lenha e temperado com as histórias de vovó e o caos da empregada, o arroz doce é um acontecimento inesquecível. Comecei a gostar dos dias de chuva. Eles podem ser bons também para viajar. O dia do aniversário do tio Joaquim amanheceu chuvoso e minha mãe se admirou de ver a vovó arrumando as malas. Vocês vão com esse tempo? Minha avó deu uma risada. Vamos, não temos outro. Além disso, no trem não chove. Mas, mamãe, ela ignorou todos o mas e poréns das filhas. Bem agasalhadas, saímos contente. Viajar com chuva para mim era novidade e eu sempre gostei muito de novidades. Achei tudo muito divertido. Todo mundo entrava no trem de mau humor, carregando guarda-chuvas que pingava capas úmidas, mas as crianças
estufadas de agasalhos, estavam animadíssimas. Pelo caminho, tinha metido os pés em tudo que era poça d'água. Lá dentro, grudavam os narizinhos nas vidraças, riam de tudo e faziam um alegre pedido. Chove mais, chove mais. Nesse dia, mal entramos, vovó pediu chá, que um garçom nosso conhecido trouxe rapidamente. Ficamos aquecidos e contentes, enquanto o trem disparava, fechado e quentinho. Teresa Noronha, um trem de janelas, São Paulo. Então, pessoal, esse foi o texto, né, que nós acabamos de ler. Vocês já tinham lido, já tinham treinado a leitura, não é mesmo? Na nossa aula online, nós vamos voltar a esse texto. A tia Adriana vai fazer algumas perguntas, que vai ser na sexta-feira, a nossa aula online, não é mesmo? De português. Então, pessoal, olha só, vai ser na sexta ou na quinta. A tia Adriana depois vai confirmar, mas eu acho que é sexta-feira, se não me engano. Ou sexta ou quinta, a tia Adriana vai voltar a falar na aula de português sobre esse texto, Bolinhos de Chuva. Mas vamos lá para as atividades do livro. Antes de ir para a atividade do livro, vamos conhecer um pouquinho quem é Teresa Noronha, aí na página 20? Teresa Noronha nasceu em Jaú, no interior de São Paulo. Viveu certo tempo em Campinas, onde fez o curso superior de letras e depois se mudou para São Paulo, onde se dedicou à carreira literária e participou de vários concursos. Hoje vive em Campinas. Tem cerca de 80 livros publicados voltados a crianças e jovens. Entre os livros para o público infantil estão Fofinho, A Relva Azul, a série de Dr. Lelê e da Cuca e um trem de janelas acesas. Ok? Que foi esse que tem esse livro de Bolinhos de Chuva, esse texto Bolinhos de Chuva. Então, essa é a autora desse texto, né? Nós conhecemos um pouquinho onde ela nasceu, onde começou a história dela, quantos livros publicados ela tem, tá certo? O nome dela é Teresa Noronha. Então, vamos lá. O texto, o autor, ele faz algumas indagações, algumas perguntas sobre o texto, que nós chamamos de interpretação de texto. Quando é uma interpretação, nós temos que voltar ao texto para poder fazer as respostas. Nós vamos fazer aqui juntos, depois você vai escrever e vai corrigir com os slides, combinado? Então, vamos lá. 1. A narradora conta um episódio que a marcou muito na infância, porque quando menina, ela não gostava dos dias de chuva. Por quê? Porque não podia brincar fora de casa nos dias de chuva. Nós temos essa impressão, né, pessoal? Tá chovendo, nós vamos ficar presos dentro de casa, não tem nada para fazer. A tia Adriana também tinha essa impressão quando eu era criança. Quando eu era criança, chovia muito, gente, aqui em Brasília. Eu acho que passava mais tempo chovendo do que tempo de sol. Então, nas minhas férias, eu viajava muito pouco, não era comum naquela época, quando eu era criança. Financeiramente, a tia Adriana não tinha muito, assim, recursos para viajar todos os anos, como acontece agora, né, com a gente, com a maioria das pessoas. Então, nas minhas férias, eu ficava muito em casa. E era uma época de muita chuva aqui em Brasília, há anos atrás, né, quando eu tinha 5, 6, 7, até meus 12 anos, chovia muito. Então, assim, eu ficava em casa e eu achava ruim. Mas a minha mãe também fazia muita receita gostosa comigo. Então, essa história me remete muito ao meu tempo de criança. Então, por que quando menina ela não gostava dos dias de chuva? Porque não podia brincar fora de casa nos dias de chuva. O que a avó queria dizer com a afirmação está chovendo lá fora, aqui dentro faz tempo bom? Né? Quando chove, é possível fazer coisas gostosas dentro de casa. Então, ela fez com que a neta entendesse que não é porque estava chovendo, dentro de casa tinha que ser um tempo ruim. Sim, tinha que ser um tempo bom. Tinha que inventar coisas boas para fazer durante a chuva. É quando está chovendo. Hoje a gente assiste filme, não é mesmo? Faz pipoca, faz outros tipos de receitas legais para a gente curtir o dia de chuva. E agora nós estamos vivenciando isso também, né? Não está chovendo muitas vezes, mas nós estamos em tempo de quarentena.
quarentena, onde nós temos que nos reinventar com as atividades de casa também. Fazer com que dentro da nossa casa seja tempo bom, não é mesmo? Na página ainda na 121, exercício 3. A avó propôs que, enquanto chovia, ela e a neta fizessem bolinhos de chuva. O que a narradora entendeu com a expressão bolinhos de chuva? Quando a avó falou assim, vamos fazer bolo de chuva, a netinha falou assim, eles são de chuva mesmo? Os bolinhos eram feitos com água de chuva. Ela pensou assim, meu Deus, como é que vai? Precisa da água da chuva para fazer bolinhos? Por que esses bolinhos têm esse nome, pessoal? Porque as pessoas costumam fazer esse bolinho quando chove. Por isso que ele leva esse nome. Os bolinhos de chuva ficaram prontos. Ao passarem, a avó e a menina, boa tarde da tarde preparando e comendo os bolinhos, a avó atingiu o objetivo que tinha? Será que quando ela ficou ali a tarde inteira fazendo a massa, a neta ela fritando, a neta colocando o açúcar e a canela, atingiu o objetivo proposto da avó? Quando ela percebeu que a neta estava triste? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, pois a menina nem sentiu o tempo passar, não é mesmo? Quando ela viu, já estava na hora dela voltar para a casa dela, que com certeza ela ficava na casa da avó enquanto a mãe trabalhava, e ela nem percebeu que a chuva tinha passado. B. Qual das frases a seguir confirma a resposta do item anterior? Enquanto ela fritava uma porção ou colocava açúcar e canela em pó sobre os que já estavam prontos, quando chegou a hora de ir para casa com um prato cheio de bolinhos, é que me lembrei da chuva. Em que momento confirma a frase lá que a menina nem sentiu o tempo passar? Quando chegou a hora de ir para casa com um prato cheio de bolinhos, é que me lembrei que me lembrei da chuva, né? A chuva já havia passado e a menina nem percebeu. 5, página 122. Em outro dia chuvoso, a narradora aprendeu a fazer arroz doce. Segundo ela, como foi o acontecimento inesquecível? Além do arroz doce, o que tornou essa experiência inesquecível? O calor do fogão de lenha, a história da vovó, os calços da empregada, o leite e os ovos? O que ficou? Olá, o calor do fogão de lenha, a história da vovó, o caos da empregada. Não é isso? Foram esses 3 acontecimentos. O calor do fogão de lenha, né? Porque na casa dela com certeza não seria fogão de lenha, seria fogão normal. As histórias da vovó, que a vovó contava muitas histórias, e os causos da empregada, né? As histórias da empregada, né? Chamaram muita atenção. 6. Causos pessoais. Pessoal, é histórias, tá? É o modo de falar da época. 6. Outra experiência da narradora em dia de chuva foi uma imagem de trem. Porque enquanto os adultos entravam irritados no trem, as crianças pediam chove mais, chove mais. Por que vocês acham que as crianças falavam isso enquanto os adultos entravam nervosos, chateados, porque estavam todos molhados da chuva? Vamos ver? Porque elas estavam gostando da chuva. Isso porque tinha brincado de meter os pés em poças d'água e gostavam de ver a chuva através das vidraças do trem. Então, quer dizer, lá a autora conta, né, que da casa até chegar no trem, as crianças pisavam em poças d'água, estavam com os pés todo molhados, e a criança adora isso. E durante a viagem, as crianças ficavam lá na vidraça, olhando a chuva. Então, quanto mais tivesse chuva, mais animado naquele momento ficaria a viagem. Próximo. A próxima, pessoal, é a tarefa de casa. Então, o que acontece? Nós fizemos a interpretação do texto, né? Nós pegamos todas as ideias do texto, respondemos os questionamentos,
de acordo com o texto, porque é uma interpretação do texto lido. Depois disso, eu quero que vocês voltem com os slides, coloquem certinho, vejam se iniciaram as respostas com letra maiúscula, se pontuaram no final. Isso é muito importante, não esqueçam. Lá em cima, escrevam, por gentileza, nas páginas trabalhadas, correção coletiva e estudar, aquele nosso combinado de sala de aula. E agora, pessoal, vocês vão fazer a tarefa de casa. Como será? Na página 124 aí do seu livro, tá certo? Tem a primeira atividade aí, que é trocando ideias. A tia Adriana até copiou aí para você ver. O que você vai fazer? Você vai fazer o cabeçalho no seu caderno de português, vai colocar o tema, atividade do livro de português, da página 124. Aqui no texto, se nós estivéssemos lá na escola, nós iríamos fazer isso oralmente. A tia Adriana ia perguntar, vocês iam responder, cada um ia dar a sua resposta. Só que nós não estamos na escola, então algumas coisas nós precisamos registrar. O que nós vamos fazer, pessoal? Vocês irão fazer o cabeçalho, colocar o tema e vão colocar assim: copie e responda as perguntas da atividade Trocando Ideias, da página 124 do livro de português. Então, tá aí, a tia Adriana copiou para vocês saberem o que é que vocês vão fazer. Vocês não vão copiar uma embaixo da outra, não. Vocês vão colocar número 1, copia a pergunta e responde, pula 2 linhas. Copia a pergunta número 2 e responde. A número 3, a mesma coisa, tá certo? Organizadamente, como a gente já sabe, façam o cabeçalho, as margens, deixem as 3 linhas, tá certo? E aí, pessoal, eu quero que vocês ilustrem, além de responder, vocês vão ilustrar aí, ó. Você se lembra de algum prato gostoso e especial que conheceu por meio dos avós, ou de um tio, ou de uma tia? Como era quando era menor? Se sim, conte para os colegas. Então, você vai fazer um texto sobre isso, um parágrafo. Eu estava na casa da minha tia um dia de férias e ela fez uma macarronada deliciosa. Sentamos todos, eu e os meus primos, juntos para comer com refrigerante ou com suco. E foi muito legal esse momento, num feriado, num final de semana, numas férias, não sei. E você vai desenhar esse momento. Eu tenho certeza que todo mundo tem um momento para contar de um momento que comeu alguma coisa gostosa, de uma receita de um tio, de uma tia, de uma avó, de um vizinho, da mamãe mesmo, do papai, tá certo? Eu quero isso bem bonito e depois vocês vão fotografar e me mandar lá via chat para eu ver como é que foi esse momento. Combinado, pessoal? Então, essa é a tarefa de casa. Ficamos por aqui na aula de português. Não esqueçam de fazer a correção, colocar correção coletiva, certo? E na aula online de português, a tia Adriana vai voltar no texto, porque eu quero fazer algumas perguntas oralmente para vocês sobre o texto. Tanto pergunta de interpretação, quanto pergunta de gramática, como retire um verbo do texto, tá certo? Retire qual o adjetivo que tem no parágrafo tal. Esse tipo de pergunta. Um quiz na aula de português sobre interpretação de texto e sobre a gramática. Palavras terminadas com L ou com U, tá certo? Essas coisas que nós estamos estudando no conteúdo de língua portuguesa. Fiquem com Deus e até a próxima aula de português. Beijinho no coração de vocês.